O que será que Jesus quis ensinar quando ele disse que devemos perdoar o nosso próximo até 70 vezes 7? Quando Jesus fez essa afirmação, ele estava respondendo a uma pergunta feita pelo apóstolo Pedro, registrada em Mateus capítulo 18, versículo 21, que diz: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus então responde no versículo 22, não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Naquele tempo, a lei rabínica, ela já ensinava que a obrigatoriedade para se perdoar os pecados e as ofensas de alguém com relação ao próximo era de até 3 vezes, ou seja, alguém poderia pecar contra mim até 3 vezes e eu, pela lei rabínica, teria a obrigatoriedade de perdoar essa pessoa. Porém, excedidas essas 3 vezes, a partir da 4ª vez, eu já não tinha mais obrigação de perdoar aquele irmão, perdoar aquela pessoa que pecou contra mim. Pedro, tentando exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, ele propôs um número adequado, aceitável para ele, de que os 7, 7 vezes, seria um número aceitável para perdoar os pecados de alguém. Mas na colocação de Pedro, depois de 7 vezes, então já não teria mais essa obrigatoriedade. Jesus, para corrigir esse desvio de Pedro, ele diz, não, Pedro, você não deve perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não estava dizendo aqui que Pedro e que eu e você devemos fazer uma conta aritmética ao sermos ofendidos por alguém até chegarmos à quantidade de 490 ofensas, que seria 70 vezes 7. Não é isso que Jesus está dizendo. Até porque, se a gente tiver um irmão, tiver alguém que nos ofenda 490 vezes por dia, eu aconselho que a gente saia, mude de cidade, de estado. Mas brincadeiras à parte, o que Jesus estava ensinando aqui é que não existe limite para perdoar. Não existe limites para dar perdão, para perdoar alguém que nos feriu. Por mais que essa pessoa seja alguém que você tanto ama, por mais que essa pessoa seja alguém que está há muitos anos ao seu lado, por mais que essa pessoa seja o seu melhor amigo, seja um colega de trabalho, independente de quem seja, Jesus está dizendo, perdoe sempre essa pessoa. Até porque Jesus colocou o fato de nós perdoarmos uns aos outros como condição para receber perdão de Deus, porque em Mateus capítulo 6, versículo 12, naquela oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, Jesus, ensinando-nos a orar, ele disse, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Como que nós podemos pedir perdão a Deus se primeiro não perdoamos aqueles que nos têm ofendido? Por isso eu quero deixar aqui para você essa reflexão, esse conselho. Perdoe aquele que te feriu, perdoe aquele que te maltratou, perdoe aquele que te magoou. Não guarde mágoa, rancor no teu coração, não nutra ódio no teu coração. Porque é como disse alguém, quando você odeia alguém, quando você tem raiva de alguém, é como se você tomasse um pouco de veneno todos os dias, esperando que aquela pessoa morra, mas você está fazendo mal a você mesmo. Por isso perdoe o próximo, perdoe-se a si mesmo. Se por acaso você tenha feito alguma coisa aí que você pensa que é imperdoável, saiba que Deus te perdoa, Jesus te perdoa, então perdoe-se também por isso. Jesus, ele ofereceu perdão durante todo o seu ministério. A primeira mensagem que Jesus pregou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando ele diz arrependei-vos, é porque ele está dizendo, Deus tem perdão para dar. Durante o seu ministério, Jesus perdoou também muitas pessoas, como a mulher adúltera, como aquele paralítico descido pelo telhado. Jesus perdoou os pecados dele. E pendurado na cruz, olhando para as pessoas que gritaram, crucifica-o, Jesus orou por aquelas pessoas dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, meu amigo, eu e você devemos seguir o exemplo de Jesus e também
perdoarmos-nos uns aos outros, porque isso agrada a Deus, isso faz bem para a nossa alma.